Hoje eu quero falar com você sobre cansaço. A gente vive num mundo hoje onde as pessoas investem e propagam e promovem cursos e mais ensinamentos sobre como você ser mais produtivo, como você alcançar suas metas, como você ficar milionário, como fazer 6 dígitos em 7 dias e coisas miraculosas. Mas quantas pessoas falam a respeito do cansaço? Quando o corpo pede socorro, quando a alma grita por um socorro, o que a gente faz nesse momento? É sobre isso que eu quero falar com você nessa mensagem, porque uma coisa eu quero que você entenda: o cansaço vai chegar para todos nós, mais cedo ou mais tarde. Mas existe um caminho e existem 5 coisas que acontecem quando a gente está cansado. E eu quero elencar essas 5 coisas para poder te ajudar. Pois se você está cansado hoje, seja no seu ramo profissional, seja no seu casamento, seja na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, nas suas emoções, existe um caminho e ele está fundamentado na palavra de Deus. Eu me chamo Alcindo Neto, sou pregador do Evangelho e eu criei esse canal, essa mensagem de sabedoria para ajudar muitas pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora. Então eu te peço agora, se você ainda não é inscrito nesse canal, te inscreva aqui, deixa o seu like, ativa o sininho, porque essa plataforma digital ela tem uma inteligência que ela capta o algoritmo, que o conteúdo é relevante e ela começa a entregar para mais pessoas. Então eu conto com você, compartilhe com mais pessoas se essa mensagem te abençoar e te ajudar. Amém? Bom, quando a gente cansa, e aqui eu me incluo nisso, existem algumas coisas que acontecem na nossa vida e que é um momento muito oportuno, esse momento do cansaço, para que a gente consiga refletir e mudar algumas coisas na nossa vida. Eu quero te dizer que o próprio Deus, quando ele criou todas as coisas, em 6 dias ele criou tudo. As aves do céu, o mundo, os abismos, a luz do dia, a luz da noite, trouxe Cristo como luz do mundo. Mas no 7º dia ele descansou. Ele contemplou a sua criação junto com o homem. Deus precisava descansar? É claro que não. Só que ele já estava ensinando para a humanidade, através de Adão e para todos nós hoje, a importância da gente parar, ainda que seja por um dia, por um momento, e descansar e contemplar. O problema é que hoje a gente vive num mundo onde não há tempo para se perder, não pode parar em nenhum momento, a gente precisa correr atrás, precisa ir para cima, vai com tudo. Foguete não tem ré, quer dizer, agora tem com Elon Musk, ele já fez, mas enfim. A gente hoje vive num mundo onde a gente é cobrado e a gente se autocobra demais por resultados, por crescimento, por sucesso, por status, mas nós somos seres humanos e Deus deixou o descanso não para ele, mas para nós, para a gente entender que as coisas não são nesse ritmo, nesse nível. É por isso que muitas pessoas estão adoecendo cada vez mais, não só fisicamente, mas emocionalmente estão ficando debilitadas, e isso não é uma doença emocional, ela é uma debilitação, desequilíbrio emocional que gera, psicossomatiza, essa é a palavra, problemas físicos. E aí a pessoa começa a manifestar queimações no estômago, gastrite, úlcera, pode ter um AVC, pode ter uma parada cardíaca, crise de ansiedade, e a lista é muito maior. Ou seja, hoje essa mensagem vem contra tudo isso. Se você que está me ouvindo já está experimentando esse tipo de sintoma, já tem sofrido essa dor, essa angústia, que quando você chega do trabalho, parece que você precisa de alguma forma se desconectar de todas as coisas. Parece que você entra no chuveiro e mistura suas lágrimas com a água que cai do chuveiro. Ou você precisa se conectar no celular e ficar vendo alguma coisa aleatória por horas do seu dia, da sua noite, para você desligar a sua mente de tanta cobrança. Existe um caminho muito mais saudável e muito mais eficaz para você conseguir se libertar do cansaço, desse peso na tua consciência, nesse desgaste não só emocional, mas físico e espiritual também. E o primeiro ponto que eu quero deixar aqui, quando você está cansado, é que o inimigo ele aparece. É isso que eu estou te falando. Quando você está cansado, é a hora que Satanás ele aparece para piorar ainda mais as coisas. Eu preciso que você entenda o que acontece quando você está cansado para você saber como se posicionar diante disso. Eu quero te lembrar que Jesus, em Mateus capítulo 4, ele tinha sido batizado
ele é batizado por João Batista, ele sai das águas, o céu se abre, Deus fala: esse é meu filho amado, do qual eu me agrado. E em seguida, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, leva Jesus para o deserto. Lá ele fica 40 dias em jejum e ele teve fome. E é nessa hora que a Bíblia diz que o tentador aparece. Satanás aparece quando a gente está frágil, quando a gente está cansado, quando a gente está com fome. E a proposta dele, do mesmo que ele fez para Jesus, ele faz para nós todos os dias, principalmente quando a gente está cansado. Primeiro, saciar a nossa fome. E essa fome é uma fome carnal, é um desejo que você tem de saciar suas vontades próprias. Eu quero te deixar claro isso porque quando você está cansado, você corre um sério risco de cometer pecados graves. Você tem o desejo de saciar essa vontade sua pelo desgaste e é nessa hora que a gente peca. É nessa hora que você escolhe coisas erradas, caminhos errados, propostas erradas, amizades erradas. E isso vai custar caro lá na frente. Foi assim que Satanás fez com Jesus. Ele disse: se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E é nessa hora, quando ele propõe não só a comida para saciar a tua carne, mas também ele fala: você é o Filho de Deus, se joga daqui de cima, que a palavra diz que os anjos vão vir te segurar e te salvar. Ou seja, Satanás ele é tão especialista em nos prejudicar, principalmente na nossa vulnerabilidade, que ele se usa inclusive da palavra de Deus para tentar te enganar. E é por isso que a gente tem visto hoje muitos líderes da igreja, pastores, homens e mulheres de Deus que estão caindo em escândalo. Homens que vivem em cima dos púlpitos, pregando a palavra, falando de Deus para as pessoas, mas estão cansadas por dentro e estão caindo na tentação do inimigo. Então, ou seja, é nessa hora que você precisa aprender que quando o inimigo chega no cansaço, você precisa estar pronto para responder diante disso. Então a tentação vai bater na sua porta e é nessa hora que você faz como Jesus nos ensinou. Não só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você tem que lembrar que o socorro vem das mãos do Senhor, não é na força do teu braço, não é querendo fazer mais coisas para resolver os problemas que você já criou, porque isso vai ser uma bola de neve. Você precisa parar e buscar nele a sabedoria, a direção certa, a referência certa e não ir pelas propostas que muitas vezes é o inimigo te tentando para te desviar do propósito pelo qual Deus te criou. Segundo ponto, quando a gente está cansado, dá vontade de jogar tudo pro alto, dá vontade de desistir. É ou não é verdade? Quantas vezes você já quis desistir de tudo? Da sua carreira profissional, você que é um homem, uma mulher de Deus, quantas vezes já quis desistir do teu ministério, do teu chamado, do teu propósito de vida? Porque cansou, porque sobrecarregou, porque é muita humilhação, é perseguição, é dificuldade. Ou seja, a vontade de desistir vem para todas as pessoas que estão caminhando em direção ao seu propósito. Faz parte desse processo. E a Bíblia nos mostra exemplos como Moisés, que estava libertando mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto e chega um ponto que ele cansa e ele fala: Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor quiser, me mate, mas eu não vou mais conduzir esse povo que só reclama, que só murmura, que nunca tá bom. E aí Deus vai e fala: Moisés, calma, chama mais 70 homens para te ajudar nessa caminhada, para liderar junto com você. Não só ele, Jonas também exemplificou isso quando ele teve uma palavra de Deus, um profeta que era para dar um recado de juízo para Nínive e ele precisou se acalmar, colocar os seus ânimos em ordem, porque estava cansado de ver tanto sofrimento emocional, tentou fugir do propósito, desviar para outro caminho, teve suas crises emocionais dentro da barriga do grande peixe, depois lá em Nínive com a árvore que nasceu, depois Deus matou. Até o próprio Jesus Cristo, quando estava no Getsêmani, ele suou sangue porque estava cansado, sentiu o peso da morte sobre si. E ali ele fala: Senhor, se podes, afasta de mim esse cálice. Traduzindo: Deus, Pai, se você pode, faz eu ir por outro caminho. Eu quero desistir, tá difícil, tá pesado. Mas a palavra que eu deixo para você nessa hora é que você se lembre do que o próprio Jesus falou. Porém, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Então, quando der vontade de desistir, pare de caminhar pela tua vontade e comece a caminhar pela vontade do Pai Celestial. Porque é nessa hora que você vai começar a se desprender daquilo que você quer e você começa a viver pela vontade que Ele tem para você. Terceiro ponto, quando você está cansado, você vai descobrir quem é quem.
Lembra de uma passagem também bíblica, está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 em diante, que Jesus vai contar sobre um jovem, um homem que estava voltando para casa e ele foi espancado por ladrões, foi assaltado, ele caiu semi-morto no chão, estava destruído. E ali passaram 3 pessoas. Um sacerdote passou por ele, um homem de Deus, que dizimava, que vivia na casa do Pai, que servia na obra, e que viu aquele homem caído, cansado, machucado, destruído, e passou longe. Depois vem um levita, o segundo homem, um homem de Deus também, que serve, que canta, que louva o Senhor, que ouve louvor em casa todos os dias, que ouve louvor indo para o trabalho, assiste no Spotify, podcast de Deus, assiste pregações, mas quando se depara com esse homem no chão, dá um passo largo e se afasta. E aí aparece o terceiro, que é um samaritano, que muitas vezes é uma pessoa desconhecida, um improvável, que muitas vezes nem da igreja é, mas ele olha para o cansado, para a pessoa cansada, e ele estende a mão, ele sara as feridas, ele dá descanso, abrigo para essa pessoa. Então, ou seja, quando você está cansada, você precisa observar quem é quem na sua vida. O momento de cansaço, ele é um momento de aprendizado. Então você vai perceber que quando você cansar, quando você estiver prestes a desistir, quando você estiver sendo perseguida, tentada pelo inimigo, você vai ver quem vai estender a mão para te ajudar e quem vai passar longe de você e nem vai lembrar que você existe. Por que as pessoas fazem isso? E eu quis dar a referência exata dessa passagem, porque muitas vezes, e eu me incluo nisso, eu criei expectativas que as pessoas da igreja iriam perceber a minha situação e iriam estender a mão para me ajudar. Mas, para confirmar o que estava escrito, a maioria delas não olhou para mim com compaixão. Viram o meu cansaço, mas ao mesmo tempo pensaram: eu já tenho tantos problemas, se eu for querer ajudar os dele, eu não estou dando nem conta dos meus. E aqui tem uma chave que eu preciso te ensinar. No momento que você está cansada, você tem a escolha de ser como o sacerdote, como o levita, que dizima o que você ganha seu salário, que faz ofertas, que ouve louvor, que serve na igreja, mas que não consegue estender a mão e fazer uma doação de si mesmo para o outro. Essa é a chave principal que eu deixo dessa mensagem. É que no momento de cansaço, você consegue experimentar quem é quem na sua vida e que outras pessoas que estiverem cansadas próximas de você, você pode ser como um bom samaritano. Uma pessoa desconhecida, improvável na vida do outro e pode, com o pouco que você tem, ser muito para quem não tem nada. Quarto ponto, quando você está cansado, é a hora que você tem a oportunidade de recomeçar. É isso mesmo, o cansaço ele é um sinal claro que está na hora de você recomeçar. E todos nós, sem exceção, nessa jornada de fé, a gente precisa parar, principalmente nesse ponto, e revisar a nossa rota, recalcular os nossos planos e projetos. A Bíblia nos diz que o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. E eu preciso te lembrar que a própria palavra nos deixa claro que os planos dele são maiores do que os nossos, e os caminhos dele são melhores do que os nossos, que os planos dele são de paz e não de mal, para nos dar o fim que a gente almeja. Então, se chegou um ponto onde o cansaço bateu, é hora de você recomeçar. É hora de rever se você tem nessa caminhada cumprido mais princípios ou tem quebrado princípios. Se você tem sido obediente ao que Deus tem colocado para você, ou você tem tentado fazer na força do seu braço. Porque entenda o que eu vou dizer. Todo sacrifício que você faz hoje, toda renúncia que você faz hoje, toda obediência que você faz hoje, é o asfalto que está preparando a sua corrida de amanhã. Eu vou repetir para você ficar entendida nisso daqui. Toda renúncia, todo sacrifício, toda obediência que você faz hoje, ainda que esteja cansada, é o asfalto que está preparando a sua corrida amanhã. Então não é por acaso que você chegou até aqui e está passando pelo que está passando. Esse cansaço é um sinal que está na hora de você recomeçar, revigorar as suas forças. Abacuque, o profeta Abacuque, ele nos 3 capítulos do livro dele na Bíblia, ele começa reclamando no primeiro capítulo pelas todas as coisas erradas que ele está vendo. No segundo, ele toma uma decisão. Ele fala: vou recomeçar, vou subir na torre do vigia e vou me posicionar.
Por quê? Porque assim eu vou estar atento ao que Deus quer. E nessa mesma hora, a palavra do Senhor vem a Abacuque dizendo: escreve a visão, Abacuque, diz o Senhor. Então se posicione, recomece quando você estiver cansada. É tempo de recomeçar. E quinto e último ponto, eu acredito que seja com chave de ouro que a gente fecha. Quando você está cansado, é tempo de se aproximar de Cristo. É o tempo perfeito para se aproximar de Cristo. E entenda, o cansaço faz com que as nossas forças se esgotem e a gente tende a pensar que Ele vem ao nosso encontro. Mas na verdade não é isso que está escrito. No Evangelho de Mateus, eu quero ler com você no capítulo 11, do versículo 28 até o 30, Jesus vai dizer: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está esperando você nesse momento que está cansada, para que você se aproxime dele e entregue todo esse fardo, toda essa sobrecarga, todo esse cansaço que você vem acumulando ao longo dos dias, meses, talvez anos, em todas as áreas da sua vida. Porque aqui Jesus deixa uma promessa para mim e para você, de que ele vai dar alívio. Alívio aonde, Neto? Alívio na tua alma, alívio nos teus pensamentos, nas tuas emoções. Isso vai interferir em todo o seu corpo. E ele diz que para você ir até ele, você entrega o seu cansaço, o teu fardo. Mas na sequência ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está ensinando para você e para mim hoje que quando você vai até ele, ele te dá alívio, ele te dá descanso, ele te dá o direito de ser filho, ele te dá o direito de acessar o reino. Mas agora, para você que quer caminhar com ele, quer viver as coisas que só ele tem para te oferecer, coisas extraordinárias, que nenhum cansaço pode impedir, que nenhuma tentação do inimigo pode parar, que ninguém que vai te perseguir, que vai virar as costas para você, vai impedir o que ele vai fazer na tua vida. Você vai precisar escolher aprender dele. E a escola de Jesus ensina duas matérias: mansidão e humildade. Ou seja, quando você está cansada, lembre-se que as coisas de Deus não se resolvem da noite para o dia. Seja manso, tenha calma, paciência, corra a corrida, a jornada da fé com paciência. E a humildade é você saber da onde ele te tirou, das situações onde você poderia ter desistido, poderia ter parado, poderia ter morrido, mas foi ele quem te resgatou. E é nessa escola que você deixa não somente de caminhar como filho, mas passa a caminhar como discípulo. Talvez, para se tornar filha hoje, filho de Deus, aceitando Jesus, entregando o seu fardo a ele, não te custe nada. Nesse vídeo aqui você pode fazer isso aí onde você está agora. Você orar a ele e falar: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Jesus, toma o meu fardo. Eu estou cansado, eu entrego a ti. Alivia esse peso das minhas costas. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E isso não vai te custar nada. É uma entrega, é um alívio. A paz dele vai reinar sobre você. Porém, ele te convida, na sequência, para que você aprenda dele, queira caminhar junto dele, seguindo os passos dele, com mansidão e humildade. E a palavra e a promessa que ele deixa para você: e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é um campo de treinamento espiritual que vai te promover do nível que você está hoje para o próximo nível que Deus quer te levar. Mas se você não resistir à tentação da fome, à tentação de usar Deus para o seu bel prazer e à tentação de você querer antes da hora viver o seu propósito, você não conseguirá alcançar aquilo que Deus preparou para você. Pessoas cansadas, para você entender que é tempo de recomeçar e de se aproximar do Pai. Isso daqui ninguém vai poder impedir você de viver um tempo extraordinário na tua vida. Que Deus te abençoe.